Jornal das 5, com o Luís Soares. Início desta tarde ficou marcado por uma polémica na Assembleia da República. O presidente do Parlamento ucraniano esteve hoje no Parlamento português em visita a pedir o apoio da Europa, mas Luís Soares, o PCP não esteve presente, é isso? Faltou à chamada, o responsável ucraniano discursou no arranque da sessão plenária desta tarde para pedir a Portugal e também à União Europeia para que resistam ao cansaço da guerra, um discurso ao qual o PCP não assistiu. O presidente do Parlamento ucraniano estabeleceu uma ligação entre Portugal e a Ucrânia. Miguel Viterbo Dias. O presidente do Parlamento ucraniano agradeceu em bom português. Muito obrigado. Citou Fernando Pessoa e pediu à Europa, e hoje em particular a Portugal, para não desistir de apoiar a Ucrânia, apesar do cansaço acumulado com os anos. Precisamos da vossa ajuda, tanto quanto nos primeiros dias de guerra. Às vezes ouço vozes de alguns políticos europeus a dizer que as sanções também estão a afetar a economia e que talvez seja a hora de um meio termo. Eu respondi que um acordo com um tirano é sempre uma guerra adiada. Stefan Rozlantchuk, que pede a Portugal que seja a porta de entrada para o mundo lusófono, lembrando a enorme diáspora ucraniana e dizendo que os dois países desempenham um papel fundamental na Europa. Portugal e a Ucrânia são postos avançados da Europa continental. Portugal é o flanco mais ocidental da Europa, indispensável para a unidade transatlântica, para a segurança marítima e pela ampla ligação da Europa com o mundo. A Ucrânia é hoje a sentinela oriental da Europa, uma sentinela confiável, na fronteira onde a Europa termina e começa. O que não é apenas mais um país, é o abismo. O presidente do Parlamento ucraniano que ouviu o alerta de Aguiar Branco de que a Europa se deve concentrar em lutar pela paz. Tudo o que fizermos ou não fizermos enquanto europeus terá consequências diretas no futuro do próprio projeto europeu. Porque o projeto europeu é uma construção de paz, não é uma construção contra alguém. Quem faltou à sessão foi o PCP, que diz que esta visita não contribui para o fim diplomático da guerra e lamenta a adesão dos restantes partidos. Estiveram sempre com a guerra e pondo a fatura sobre os povos, porque este aumento do custo de vida é da vossa responsabilidade. Paula Santos a justificar a falta de presença nesta mini-sessão com o presidente do Parlamento ucraniano. Viva Portugal e slava Ucrânia! Miguel Viterbo Dias, que acompanhou esta sessão, que recebeu o presidente do Parlamento da Ucrânia, uma visita conhecida apenas esta manhã e à qual o PCP faltou. E o PS pede a demissão da Ministra da Saúde. Os socialistas acusam Ana Paula Martins de ter desistido do Serviço Nacional de Saúde. Foi numa declaração aos jornalistas na Assembleia da República, a deputada do PS, Mariana Vieira da Silva, que é porta-voz do Partido para a Saúde, pediu a demissão de Ana Paula Martins por entender que a ministra não tem mais justificações para a redução da capacidade de resposta do SNS. A Ministra da Saúde já desistiu do SNS. É isso que podemos concluir com estes dados. E aquilo que os portugueses não compreendem e não podem compreender é como é que o Primeiro-Ministro ainda não desistiu da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins. Nós, desde a nomeação da Ministra Ana Paula Martins no segundo governo de Luís Montenegro, que dissemos que a partir dali tudo o que acontecesse neste setor era da responsabilidade do Primeiro-Ministro. Nós temos um agravamento brutal das condições financeiras do SNS e, em vez dos cidadãos estarem a ter uma melhor resposta, temos dados gravíssimos de deterioração da resposta. Mariana Vieira da Silva acrescenta também que o pico da gripe não é a justificação para uma diminuição da atividade assistencial. A deputada do PS diz que o pico da gripe este ano se registrou mais cedo, pelo que não se justifica que nesta altura do ano o SNS continue com uma baixa capacidade de resposta. E na véspera da reunião decisiva da Concertação Social, a Confederação Empresarial de Portugal, a CIP, anuncia várias cedências em nome do que chama uma tentativa de acordo com a UGT em torno das alterações previstas na reforma do Código Laboral. O presidente da CIP aceita, por exemplo, deixar cair a proposta que abria caminho a que um trabalhador despedido de forma ilegal pudesse não ser reintegrado na empresa, uma possibilidade já prevista no caso das microempresas e que se pretendia agora alargar. Armindo Monteiro anuncia que a CIP também aceita ir ao encontro da UGT nas propostas de alteração ao regime de outsourcing, banco de horas individual, formação contínua e arbitragem. No que diz respeito à reintegração de trabalhadores, essa é a proposta de alteração que tinha sido mais criticada pela UGT. Que esta medida, da maneira como ela foi apresentada, trouxe mentira
e falta de rigor, mas repito, se esta medida é uma medida que está a servir de arma de arremesso de forma irresponsável, então a CIP também aceita a posição da UGT. Não se altere. O presidente da CIP, Armindo Monteiro, recusa, no entanto, que a Confederação tenha desistido das mudanças que continua a defender em matéria de legislação laboral. Não estamos a tirar a toalha ao chão. Nada disso. Estamos apenas a dizer que, perante outras ameaças, nós temos que assumir a nossa responsabilidade e a nossa coragem de vir aqui, perante os portugueses, dizer assim, a nossa coragem e o nosso sentido de vigilância obriga-nos a tomar esta posição. Não é o tempo para brincarmos com coisas sérias. Em sentido contrário, a CIP quer que a UGT apoie 3 medidas que incluem o pagamento de um 15º mês em setembro, isento de IRS e de TSU. A reunião decisiva de concertação social está marcada para amanhã. E a Comissão de Orçamento e Finanças deu luz verde à audição do Governador do Banco de Portugal, porque querem, afinal, os deputados ouvir Álvaro Santos Pereira, Luís. Álvaro Santos Pereira, para esclarecer a compra de ações de várias empresas. O Jornal Público avançou com a informação de que o Governador, já em funções, comprou títulos da Jerónimo Martins, da Galp, da Nestlé e da Navigator, reforçando uma posição que já tinha algumas destas empresas. Foi obrigado depois pelo Banco Central Europeu a desfazer-se dessas ações. Álvaro Santos Pereira já vai esclarecer que foi o próprio a comunicar ao BCE a compra dos títulos a quando da entrega da declaração de interesses. O presidente da Associação Nacional de Municípios defende uma participação ativa das autarquias na definição do PTRR. Um documento que esteve hoje em cima da mesa da reunião do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios. O presidente Pedro Pimpão garante que os municípios querem ajudar à execução de todas as medidas, por forma a que o investimento chegue aos territórios que mais precisam. Há aqui uma oportunidade neste PTRR de nós podermos fazer com que estes investimentos contribuam não só para a recuperação das áreas mais afetadas com as tempestades naturalmente, mas também para o desenvolvimento futuro do nosso país. Pedro Pimpão, o presidente da Associação Nacional de Municípios, em declarações no final da reunião do Conselho Diretivo que se realizou em Coimbra. E há outras notícias a marcar a tarde desta quarta-feira, 6 de maio. Com novos avanços e recuos, há informações de que pode estar para breve um acordo entre Estados Unidos e Irão, mas Donald Trump já voltou a ameaçar se Teherão não concordar com o acordo. Os bombardeamentos começam. Certo é que o regime iraniano considera a proposta norte-americana como uma lista de desejos e não uma realidade. Com tudo isto, o petróleo segue em carrossel. O preço do petróleo esteve a cotar já abaixo dos $100, com perdas de 7%, mas já está de novo ligeiramente acima dos $100. Na análise, a especialista em assuntos internacionais, Ana Cavalieri, considera que o bloqueio naval norte-americano tem sido uma arma eficaz contra o Irão. No entanto, o presidente norte-americano não tem sido tão feliz na retórica. Até agora não tem sido eficaz, na medida em que aquilo que parece mais eficaz para haver uma espécie de concessão será o bloqueio naval que os Estados Unidos executar ou estão a executar relativamente aos navios que querem aceder a portos iranianos ou sair dos portos iranianos. Isso está a provocar uma degradação acentuada daquilo que são as grandes fontes de rendimento da Guarda Revolucionária. A análise de Ana Cavalieri, especialista em assuntos internacionais no Gabinete de Guerra desta tarde. Um cidadão francês está a ser investigado como caso suspeito de infecção por antavírus, após ter estado em contacto com um cidadão suíço que testou positivo. De acordo com a televisão BFM TV, o francês viajou no mesmo avião que a pessoa que está atualmente em tratamento em Zurique, na Suíça. Este poderá ser um dos primeiros casos suspeitos associados a contacto fora do contexto inicial, do contexto do barco. 3 casos suspeitos de terem contraído este vírus no navio cruzeiro foram já retirados da embarcação em Cabo Verde e estão a caminho dos Países Baixos. O diretor da OMS diz que o risco representado por este antavírus é fraco e não é comparável com a Covid-19. Também a Direção-Geral da Saúde garante que o risco em Portugal é muito baixo, por isso não há medidas preventivas a implementar a nível nacional. A taxa de desemprego em Portugal desceu para 6,1% no primeiro trimestre do ano, são menos 0,5 pontos percentuais do que no mesmo período do ano passado, mas uma subida de 0,3 pontos em comparação com o trimestre anterior. São dados do Instituto Nacional de Estatística que foram divulgados esta manhã. Ainda desporto, Ricardo Horta foi chamado pelo treinador Carlos Vicente, separados
deslocação do Sporting de Braga ao terreno do Friburgo, jogo da segunda mão das meias-finais da Liga Europa de Futebol, marcado para amanhã. O avançado internacional português lesionou-se na coxa direita na primeira mão. O jogador falhou o jogo com o Estoril, mas treinou hoje à parte dos colegas em Braga e integra a convocatória, permanecendo a dúvida sobre se poderá ser opção para o técnico espanhol. Víctor Gomes e Gabri Martínez recuperaram de lesão e também estão de volta, assim como Moscardo após cumprir castigo na primeira mão. O jogo entre o Braga e o Friburgo está marcado para amanhã às 8 e tem relato em direto aqui na Rádio Observador. E temos também, Ricardo, a notícia da morte de Ted Turner, fundador da CNN. Alguém que acabou por revolucionar a forma como se faz jornalismo em televisão, fundou a CNN Internacional, claro, e tornou-se uma das grandes personalidades da comunicação ainda no século XX. E isso mesmo recorda também à Rádio Observador o diretor da CNN Portugal, Nuno Santos. O Ted Turner foi o homem que fez uma revolução quando ele lançou a CNN. A CNN inaugurou um modelo completamente diferente da cobertura informativa. Muito poucos acreditavam, mesmo num país em que a informação já tinha uma pujança e uma presença e uma tradição. Curiosamente, e por contraste até com o que acontece hoje com a CNN nos Estados Unidos, muito focada à época na cobertura internacional das notícias, acabou por vingar. Nuno Santos, entrevistado por Miguel Pina Andrade. Ted Turner, que foi também responsável por uma fundação das Nações Unidas, doou ainda milhões de dólares à ONU, foi ativista e dedicou-se também às áreas da saúde, do clima e do desenvolvimento sustentável. Tinha 87 anos e enfrentava já há muitos anos uma doença muito grave. Sofria de um tipo de demência progressiva, já tinha sido isso mesmo revelado em 2018, agora acaba por morrer aos 87 anos. Ted Turner, o criador da televisão de notícias 24/24, 7 dias por semana, foi ele que fundou a CNN nos Estados Unidos. Morreu hoje aos 87 anos.